Paz do Senhor, irmãos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E eu quero convidar você a estudar um pouco aqui sobre um tema muito importante para as nossas vidas, que é sobre a fé e como nós devemos fazer para que a nossa fé seja maior, mais forte, uma fé crescente, tendo em vista que todo o nosso relacionamento com Deus, ele é baseado na fé. Então, quanto mais fé nós tivermos e quanto mais sólida for a nossa fé, com certeza o nosso relacionamento com o Senhor será maior, será melhor, porque ele é diretamente proporcional ao nível e à qualidade de fé que nós temos. Então eu quero ler aqui a palavra do Senhor, que está em Hebreus, capítulo 11, no versículo de número 6. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Se você puder, pega aí a sua Bíblia. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Está falando de Deus, né? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então nós precisamos primeiro ter essa compreensão de que se nós queremos nos aproximar de Deus, precisamos crer que ele existe e que ele é galardoador, abençoador de todos os que o buscam. E que sem fé é impossível, não tem como nós agradarmos a Deus, porque Deus ele é real, ele está vivo, está conosco, presente, mas ele é invisível. Então nós só podemos nos relacionar com ele através da fé. Não existe nenhuma imagem, nenhum objeto, nada que nós possamos ou devamos nos apegar para simbolizar Deus. Deus deve ser real para nós, não através de algo visível, mas nos nossos corações, através da fé. Então nós vamos aprender aqui nesse estudo como ter uma fé crescente, uma fé maior. Primeira coisa, devemos entender o conceito de fé. O que é fé? Para muitas pessoas a fé é um sentimento, é algo que faz acelerar o coração, é um arrepio, é uma sensação boa, um bem-estar, ou um pensamento, né? Pensamento bom, pensamento positivo. Outras pessoas, elas confundem a fé com a vontade de vencer, a vontade de romper, né, os obstáculos, o ânimo, a coragem, enfim. Há muitas coisas que são confundidas com a fé. E por que é importante nós definirmos o que é fé de verdade? Porque os sentimentos eles vão embora, dependendo do momento, das circunstâncias, das coisas que surgirem. Os sentimentos que se parecem com fé, eles vão desaparecer. E aí a pessoa que é movida por sensações, ela acaba caindo em um buraco, em uma vala no sentido espiritual, quando essas sensações já não existem mais no seu coração. Então, vamos aprender biblicamente, porque é importante que todo o nosso conceito seja bíblico. O fundamento de tudo que nós aprendemos e acreditamos deve ser a palavra de Deus. Então, a Bíblia traz o conceito de fé em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aqui, a palavra de Deus ela diz que a fé é uma certeza, é um firme fundamento. É algo que está fixo no nosso coração, uma certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Então, a fé é muito mais do que um sentimento, do que algo bom que a gente
possa estar pensando, a fé é uma certeza. É uma certeza firme, fixa em nossos corações. Este é o conceito básico do que é fé. Segundo lugar, como que eu posso ter mais fé? Falamos aqui primeiro que é entender o conceito. Primeiro falamos da importância, do nosso relacionamento com Deus. Segundo lugar, o conceito. E agora, como fazer para que a minha fé cresça? Nós precisamos alimentar a nossa fé. A fé é como uma chama que precisa ser constantemente alimentada com aquele material que está queimando, sabe? Precisa ter um combustível para que essa chama permaneça acesa. E qual é o combustível da fé? O que é que alimenta a nossa fé? O que dá sustento? O que traz energia para a nossa fé? Quero ler com vocês Romanos, capítulo 10, versículo 17. A palavra de Deus, ela vai falar da seguinte forma: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então aqui nós aprendemos que a fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir o quê? O ouvir a palavra de Deus. A fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ouvir repetidamente a palavra de Deus vai sustentar, fortalecer, solidificar e acrescentar a nossa fé. E quando eu digo aqui ouvir, vai muito mais além do que apenas escutar. O ouvir aqui inclui ler e estudar. O ouvir com o coração. Este ouvir aqui é o receber no coração, no espírito, a palavra de Deus. Então, irmãos, ouça a palavra. Deixe a palavra entrar no teu coração. Escute boas mensagens, mas leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Vá na fonte. E aqui eu quero chamar a atenção para um erro que é muito comum. O erro de não ler a Bíblia e ficar só com mensagens. Mensagens são importantes. Estudos bíblicos são necessários, são indispensáveis para a nossa saúde espiritual. Porém, se nós queremos ter uma fé verdadeira, temos que nos alimentar da fonte. E qual é a fonte? As Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada. Tire tempo para você ler, para meditar, para guardar no coração. E ouça sim boas mensagens, ouça palavras saudáveis, fundamentadas nas Escrituras, mas a leitura, o estudo, você abrir a Bíblia para aprender por si mesmo, é o essencial, é o primordial, é o principal, é o mais importante. Então, a palavra de Deus é a fonte de força para a nossa fé. Quer uma fé crescente? Leia a Bíblia, estude a Bíblia, ouça a Bíblia, cresça na Bíblia, leia a Bíblia em voz alta e com certeza, fazendo isso constantemente, todos os dias, a sua fé vai crescer. Ela vai ser edificada, ela vai ser cada vez maior, mais forte, e você vai perceber isso com o tempo, que o seu relacionamento com Deus, ele vai ser melhor a partir do momento que você dedicar mais tempo ao estudo, à leitura e à compreensão, à audição da palavra de Deus. Relembrando que esse ouvir é mais do que só escutar, é receber no coração. Eu quero falar aqui sobre mais um item de como aumentar a nossa fé, de como ter uma fé maior. Tiago capítulo 2, versículo 17, a palavra de Deus, ela diz assim, Tiago capítulo 2, versículo 17, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma.
Ou seja, a fé verdadeira, ela se manifesta em atitudes. E isso também acontece no inverso. Ou seja, há uma retroalimentação. Quanto mais fé nós temos, mais práticas, mais ações que são consequência dessa fé nós teremos. E quanto mais nós agirmos pela fé, a nossa fé também será fortalecida através do exercício dela mesma. Então, em outras palavras, simplificando, exercite a sua fé. Coloque a sua fé em prática, deixe a sua fé se manifestar, use a sua fé nas situações do dia a dia, nas circunstâncias, nos problemas, nas adversidades, por menores que sejam, coloque a sua fé em prática. Muita coisa que a gente chama de luta, que a gente diz que é um levante do diabo, pode até ser, mas vamos ver com outros olhos, vamos enxergar como oportunidades. Cada desafio, cada obstáculo que surgir, vamos enxergar como oportunidades para que a nossa fé cresça. Então exercite a sua fé. Veio uma luta, veio uma questão, veio um problema, coloque a sua fé em prática e observa, aleluia, como Deus vai agir e corresponder à sua fé viva que é manifesta em obras. Como ter mais fé? Eu já falei então que a gente precisa entender a importância, entender o conceito, alimentar essa fé, exercitar a fé, e agora eu quero falar sobre o foco da nossa visão. Preste bastante atenção aqui nesse texto que está em Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4, versículo 18. A palavra de Deus, ela diz assim, falando sobre Abraão, o qual em esperança creu contra a própria esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então esse texto fala sobre Abraão, que recebeu a promessa de ser pai de multidão de nações, mas ele não podia ter nenhum filho. E, apesar de ter uma promessa, o tempo passava e ele ia se envelhecendo cada vez mais. Já era difícil quando recebeu a promessa, mas com o passar do tempo ficava ainda mais difícil, mais ainda impossível de acontecer. E a sua esposa Sara já tinha um ventre estéril e a idade vai se avançando, então situações impossíveis. Porém, o que a Bíblia diz sobre Abraão? Que ele creu contra a própria esperança. O que seria essa esperança contra a qual ele creu? A esperança natural, normal, de qualquer ser humano. Está bem de saúde, é fértil, está em idade fértil, né, que pode reproduzir, então tem a esperança de ter um filho. Mas ele creu contra a própria esperança, porque humanamente falando, ele não tinha mais como esperar um filho. Mas ele resolveu crer na promessa de Deus. E é muito interessante, é aqui exatamente que eu queria chegar com vocês, no versículo 19, que Abraão ele não enfraqueceu na fé, olha só, não atentando para o seu próprio corpo amortecido e nem para o amortecimento do ventre de Sara. Apesar do seu corpo amortecido e do ventre de Sara também amortecido, Abraão não estava focando nisso. Ele não estava focando na sua velhice, ele não ficou ligado, focado, fixado no fato de Sara ser estéril e de agora também ela estar bem idosa. Mas ele esteve firmado na promessa. Olha só, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado
na fé, dando glória a Deus. Ao invés de olhar para si mesmo que não podia, para sua esposa que não podia, que eram as circunstâncias adversas, circunstâncias contrárias, Abraão olhou para a promessa. E aqui, enquanto ele olhava para a promessa, ele dava glória a Deus, e enquanto ele dava glória a Deus, a sua fé era fortificada. Que lição poderosa! É por isso que ele é chamado de pai da fé. Irmãos, quer que a sua fé cresça? Vocês querem que a fé de vocês seja uma fé sólida, grande, uma fé poderosa, uma fé que alcança viver o impossível? Pare de olhar para as circunstâncias e olhe para as promessas. Olhe para a palavra de Deus, para a bondade, para a fidelidade, para o cuidado, para o amor do Senhor. Coloque o seu foco em Deus e na sua palavra. Porque enquanto nós estivermos olhando mais para os nossos problemas, vamos ficar cheios de medo, de dúvida, de ansiedade, de sentimentos de incapacidade e vamos acabar como Pedro. Enquanto ele caminhou sobre as águas, olhando para frente, olhando para Jesus, ele foi andando sobre as águas, mas chegou um momento em que ele prestou atenção na força do vento e aí ele teve medo e afundou. Se você ficar olhando para a sua família, que está complicada, para a tua situação financeira que está difícil, para a tua saúde debilitada, se você focar nisso, não que você não vá ver, mas você não pode ficar focado nessas coisas. Fique focado em Deus, na grandeza de Deus, no poder de Deus, nas maravilhas do Senhor. E assim a sua fé será fortalecida, apesar das circunstâncias adversas. Foi assim que Abraão fez e foi assim que Abraão venceu. Eu quero aqui dar mais uma lição, mais um tópico aqui sobre como ter mais fé. Irmãos, isso aqui é muito forte. Hebreus capítulo 12, versículos 1, 2 e 3. Eu quero ler com vocês todos esses versículos, irmãos. Reveja o vídeo, pega para sua meditação, tá bom? É importantíssimo, isso vai te ajudar muito no crescimento da tua fé. Hebreus capítulo 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. O que esse texto está falando? Primeiro, que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Segundo, que por causa disso, nós devemos deixar tudo aquilo que é embaraço, impedimento e atraso e prosseguir e avançar nessa carreira, nessa jornada de fé, a qual nós estamos trilhando dia a dia, com paciência, com perseverança. Segundo, seguir nessa carreira, impulsionados por essa nuvem de testemunhas, que eu vou explicar o que é isso, e focados em Jesus, que suportou a cruz, que venceu todas as afrontas e hoje está sentado à destra do trono de Deus. O que está falando aqui, resumindo, para você entender? Que nós temos uma nuvem de testemunhas. Quais testemunhas? As testemunhas do capítulo 11 aqui de Hebreus. Quando nós lemos o capítulo 11, nós vamos ver uma lista de pessoas que venceram situações impossíveis, que enfrentaram crises, problemas, dificuldades e venceram pela fé. Estas pessoas são a nuvem de testemunhas
que estão dizendo para nós, através da história de vida delas, que é possível ter uma vida vencedora através da fé, que é possível enfrentar as guerras da vida e, se necessário for, enfrentar até a própria morte através da fé. Essa é a nuvem de testemunhas que deve nos inspirar. E nessa jornada devemos tirar da nossa vida tudo que é atraso, tudo que é impedimento, tudo que não soma, que não abençoa a nossa caminhada. A gente tem que deixar isso de lado e caminhar olhando para Jesus. Então nós temos as nuvens de testemunhas como exemplos de pessoas que venceram e o nosso Cristo como nosso modelo maior, como nosso maior exemplo de vencedor através da fé. O que nós aprendemos aqui? Que para ter uma fé grande, uma fé vencedora, uma fé sólida, devemos olhar para as pessoas certas. Para quem você está olhando? Quem são as pessoas que te inspiram? Quem são as pessoas que servem como exemplo para a sua vida? Quem são as pessoas em quem você se espelha? Você tem se espelhado em pessoas vencedoras, pessoas que creem no poder de Deus, que confiam no agir de Deus, que têm experiências com o Senhor, pessoas que têm um testemunho para contar? São essas as pessoas que te inspiram? Ou será que nós temos nos inspirado, nos espelhado, seguindo pessoas fracassadas, derrotados, gente que já não acredita em mais nada, gente desviada, pessoas que estão longe de Deus? Irmãos, é muito importante nós termos diante dos nossos olhos espirituais e até físicos mesmo, pessoas que nos inspirem, olhando nós para o nosso maior exemplo, que é Jesus. Jesus é o seu maior exemplo. Se ele for o seu maior exemplo, além de tantos exemplos bons que nós temos na Bíblia e fora da Bíblia, se Cristo for o nosso maior exemplo, nós nunca vamos fracassar. Olha para Jesus, olha para ele, fica focado nele, que ele seja a sua força, porque enquanto você estiver olhando para Jesus, você vai ver Jesus vencendo a cruz, rompendo todos os obstáculos para nos dar a salvação das nossas almas. E tudo isso ele fez como servo. A Bíblia diz que ele estava aqui na terra como servo, como um ser humano. Ele enfrentou as dores, os sofrimentos, tudo pela fé. Não desistiu, não abandonou a cruz, não recuou. Na hora da sua maior decisão, lá no Getsemane, ele chega para o Pai e diz: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. E ali Jesus se levanta e vai de encontro ao Calvário. Que nós possamos olhar para as pessoas de fé e para o nosso maior exemplo de vencedor, que é Jesus Cristo. Então, irmãos, terminando aqui esse pequeno estudo, que é sobre a fé, como ter mais fé, eu quero recapitular com vocês que para ter mais fé, nós precisamos entender a importância. A fé, ela é indispensável para um relacionamento com Deus, como diz aqui Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E precisamos entender o conceito de fé, que é uma certeza, que é algo bem sólido no nosso coração, mais do que um sentimento, uma sensação, uma emoção. A fé é uma convicção inabalável das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. E precisamos alimentar a nossa fé com a palavra de Deus, exercitar a nossa fé todos os momentos, em cada situação, e direcionar os nossos olhos, não para as circunstâncias, mas para as promessas de Deus, para a pessoa de Deus, para o caráter de Deus, e também olharmos ao redor e vermos biblicamente, fora da Bíblia, as pessoas vencedoras da fé, porque serão inspiração para nós,
focados, claro, no nosso exemplo maior, que é Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Guarde essa palavra. Nós vamos fazer um momento de oração para encerrarmos esse estudo e que essa mensagem possa te ajudar a ter mais fé em nome de Jesus. Ore comigo agora, crendo que Deus é o maior interessado em te ajudar a crer mais. Senhor Deus e eterno Pai, nós te louvamos por este momento com a tua palavra. Nós te agradecemos, Deus, por este tempo maravilhoso de estarmos aqui aprendendo das coisas espirituais e como ter mais fé. E a minha oração, Senhor, é que essa palavra venha fortalecer cada um dos irmãos, cada pessoa que assistir essa mensagem, que seja edificada, fortalecida e que haja, Senhor, um crescimento saudável, estruturado, sólido na fé de cada um de nós. É o que eu te peço, Espírito Santo, nos ajuda nesta jornada, não nos deixa fracassar. Se porventura há alguém, Senhor, assistindo esse vídeo, que está com a sua fé abalada, a sua fé diminuída, ou talvez alguém que nem acredita mais, alguém que já perdeu a fé, eu oro para que o Senhor fortaleça, renove, para que o Senhor desperte no coração dessa pessoa a chama da fé e a bênção do Senhor seja aumentada e acrescentada. Assim seja, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e te guarde, Deus te ilumine e te faça crescer. Assim seja. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.